Quando se trata de imunidade, a nutrição é fundamental na sua modulação. Mas antes de falar da importância da nutrição na imunidade, preciso esclarecer o conceito de imunidade. Vamos lá. A imunidade é um mecanismo de defesa do organismo contra substâncias estranhas, as quais chamamos de antígenos. O sistema imunológico é o sistema responsável por desencadear esse processo de defesa e manter assim o equilíbrio e o bom funcionamento do organismo. A imunidade ela pode ser classificada de diversas formas. Dentre elas, podemos destacar a imunidade inata, presente em indivíduos saudáveis, e a imunidade adquirida, que ocorre após contato com algum invasor e é específica contra esse agente. E aqui começa a entrar a nutrição. A imunidade inata é representada por barreiras físicas, químicas, biológicas, células e moléculas presentes em todos os indivíduos. Uma boa nutrição melhora a imunidade inata, pois ela impacta o microbioma intestinal e os alimentos geram sinais no nosso microbioma intestinal, afetando as respostas imunes. Percebe a importância de se obter uma boa saúde intestinal? O microbioma intestinal refere-se à população de micro-organismos como bactérias, vírus e fungos que habitam todo o trato gastrointestinal e tem como funções manter a integridade da mucosa e controlar a proliferação de bactérias patogênicas, isto é, consideradas perigosas. Acredita-se que o nosso microbioma contenha trilhões de micro-organismos. Acredita-se que sejam mais de 1.000 espécies diferentes de bactérias, acumulando milhões de genes, 150 vezes mais do que os genes humanos. Não é à toa que ele chega a pesar 2 quilos. Seu perfil é influenciado por múltiplos fatores e é definido por volta dos 2 anos de idade. A mãe é a primeira fonte de micro-organismos da criança. Você sabia que a população do nosso intestino por micro-organismos começa no parto? E que crianças que nascem através de parto natural possuem uma certa vantagem na formação do seu microbioma? O comportamento alimentar contemporâneo desencadeou inúmeros distúrbios metabólicos intimamente ligados a perturbações no sistema imunológico. Esse comportamento alimentar tem desencadeado a obesidade e a obesidade desencadeado distúrbios metabólicos como diabetes tipo 2 e arteriosclerose, além de inflamação crônica de baixo grau e predisposição ao desenvolvimento de doenças causadas por patógenos. Além desses distúrbios metabólicos, as células de gorduras liberam substâncias inflamatórias e indivíduos obesos tendem a ter menos glóbulos brancos para combater infecção e as células que possuem têm capacidade reduzida de fagocitose. A fagocitose é muito importante, pois é um mecanismo pelo qual o organismo elimina os micro-organismos. O comportamento alimentar contemporâneo tem gerado quadros de disbiose, que é um desequilíbrio no microbioma intestinal. Esse desequilíbrio é causado pela diminuição do número de bactérias boas do intestino e o aumento das bactérias capazes de causar doenças. A disbiose está associada a alterações nas respostas de anticorpos IgA e à produção de anticorpos que contribuem para doenças autoimunes. Os anticorpos IgA são a principal classe de anticorpos secretados pela mucosa intestinal que controla o tamanho e a composição da nossa microbiota, mas também fornece o principal mecanismo de defesa contra infecções intestinais. Quando nos alimentamos mal, temos uma diminuição desses anticorpos IgA e isto aumenta a permeabilidade do intestino, permitindo que as bactérias nocivas saiam do intestino e vão para todo o corpo. Uma má alimentação reduz também a população de macrófagos. Os macrófagos têm uma grande capacidade de remover as bactérias do sangue, o que é essencial em situações em que a barreira intestinal é prejudicada. A redução ou disfunção dessas células em decorrência de uma dieta inadequada aumenta a susceptibilidade de indivíduos a infecções bacterianas. Mas isso não acomete apenas adultos. A alimentação de um recém-nascido via leite materno exerce grande influência sobre os status imunológicos e metabólicos. Sendo assim, em tempos de coronavírus, a preocupação com a imunidade, repensar os hábitos alimentares é fundamental.
E na expectativa de melhorar a imunidade, somos bombardeados na internet com informações sobre supostos superalimentos, shots e terapias milagrosas. Porém, em conformidade com o Conselho Federal de Nutrição, posso afirmar que não existem protocolos técnicos ou evidências científicas que sustentem dietas milagrosas ou superalimentos contra a Covid-19 ou que promovam um boost no sistema imunológico de maneira imediata ou a curto prazo. Independente se são alimentos, superalimentos, shots, sucos e até soroterapias por infusão endovenosa de nutrientes, vitaminas, minerais, aminoácidos, antioxidantes e outros nutrientes e compostos. O que de fato melhora a imunidade é uma alimentação diversificada, equilibrada e rica em minerais e vitaminas, a qual possui uma atividade de redução do risco de doenças, quando o hábito alimentar se torna frequente, condicionando um sistema imunológico mais eficiente com menor risco de doenças. A melhora do sistema imunológico ocorre por meio da frequência de uma boa alimentação, e isto é a médio e a longo prazo. E quando se fala de boa alimentação, isto é completamente possível, com baixo custo e alimentos de fácil acesso. Vou citar algumas medidas iniciais que podem te ajudar. Vamos lá. Inclua arroz, feijão, frutas, verduras e legumes à sua rotina alimentar diária. Inclua 3 porções de leite e derivados na sua dieta. Prefira produtos lácteos desnatados. Coma pelo menos uma porção de carnes, aves, peixes ou ovos por dia. Não cozinhe os legumes excessivamente, pois eles podem perder nutrientes importantes. Monte pratos coloridos que estimulem o consumo e promovam uma diversidade alimentar. Inclua na sua dieta diária porções de cereais, tubérculos e raízes. Beba bastante água, em média de 2 a 3 litros por dia. Eu sou o Lois Marcondes, o super nutricionista do Dicas Curtas, e semanalmente trago aqui nesse podcast várias dicas e informações para ajudar você a se alimentar melhor, melhorando assim sua saúde, estética e bem-estar. Então, para que você não perca nenhuma dica e fique atualizado com todas as informações que estarei compartilhando aqui, basta assinar o podcast e acompanhar todas as semanas o super nutricionista do Dicas Curtas. Quer entender qual a melhor maneira para se alimentar bem e cuidar de sua saúde? A partir de agora, você vai ficar por dentro das melhores dicas sobre nutrição e alimentação saudável com o super nutricionista. Mais um experto Dicas Curtas. Acredita-se que o nosso microbioma contenha trilhões de micro-organismos. Acredita-se que sejam mais de 1000 espécies diferentes de bactérias, acumulando milhões de genes, 150 vezes mais do que os genes humanos. Não é à toa que ele chega a pesar 2 quilos. Seu perfil é influenciado por múltiplos fatores e é definido por volta dos 2 anos de idade. A mãe é a primeira fonte de micro-organismos da criança. Você sabia que a população do nosso intestino por micro-organismos começa no parto? E que crianças que nascem através de parto natural possuem uma certa vantagem na formação do seu microbioma? O comportamento alimentar contemporâneo desencadeou inúmeros distúrbios metabólicos intimamente ligados a perturbações no sistema imunológico. Esse comportamento alimentar tem desencadeado a obesidade e a obesidade desencadeado distúrbios metabólicos como diabetes tipo 2 e arteriosclerose, além de inflamação crônica de baixo grau e predisposição ao desenvolvimento de doenças causadas por patógenos. Além desses distúrbios metabólicos, as células de gorduras liberam substâncias inflamatórias e indivíduos obesos tendem a ter menos glóbulos brancos para combater infecção e as células que possuem têm capacidade reduzida de fagocitose. A fagocitose é muito importante, pois é um mecanismo pelo qual o organismo elimina os micro-organismos. O comportamento alimentar contemporâneo tem gerado quadros de disbiose, que é um desequilíbrio no microbioma intestinal. Esse desequilíbrio é causado pela diminuição do número de bactérias boas do intestino e o aumento das bactérias capazes de causar doenças.
A desbiose está associada a alterações nas respostas de anticorpos IgA e a produção de anticorpos que contribuem para doenças autoimunes. Os anticorpos IgA são a principal classe de anticorpos secretados pela mucosa intestinal, que controla o tamanho e a composição da nossa microbiota, mas também fornece o principal mecanismo de defesa contra infecções intestinais. Quando nos alimentamos mal, temos uma diminuição desses anticorpos IgA e isto aumenta a permeabilidade do intestino, permitindo que as bactérias nocivas saiam do intestino e vão para todo o corpo. Uma má alimentação reduz também a população de macrófagos. Os macrófagos têm uma grande capacidade de remover as bactérias do sangue, o que é essencial em situações em que a barreira intestinal é prejudicada. A redução ou disfunção dessas células em decorrência de uma dieta inadequada aumenta a susceptibilidade de indivíduos a infecções bacterianas. Mas isso não acomete apenas adultos. A alimentação de um recém-nascido via leite materno exerce grande influência sobre os status imunológicos e metabólicos. Sendo assim, em tempos de coronavírus, a preocupação com a imunidade, repensar os hábitos alimentares é fundamental. E na expectativa de melhorar a imunidade, somos bombardeados na internet com informações sobre supostos superalimentos, shots e terapias milagrosas. Porém, em conformidade com o Conselho Federal de Nutrição, posso afirmar que não existem protocolos técnicos ou evidências científicas que sustentem dietas milagrosas ou superalimentos contra a Covid-19 ou que promovam um boost no sistema imunológico de maneira imediata ou a curto prazo. Independente se são alimentos, superalimentos, shots, sucos e até soroterapias por infusão endovenosa de nutrientes, vitaminas, minerais, aminoácidos, antioxidantes e outros nutrientes e compostos. O que de fato melhora a imunidade é uma alimentação diversificada, equilibrada e rica em minerais e vitaminas, a qual possui uma atividade de redução do risco de doenças, quando o hábito alimentar se torna frequente, condicionando um sistema imunológico mais eficiente com menor risco de doenças. A melhora do sistema imunológico ocorre por meio da frequência de uma boa alimentação, e isto é a médio e a longo prazo. E quando se fala de boa alimentação, isto é completamente possível, com baixo custo e alimentos de fácil acesso. Vou citar algumas medidas iniciais que podem te ajudar. Vamos lá! Inclua arroz, feijão, frutas, verduras e legumes à sua rotina alimentar diária. Inclua 3 porções de leite e derivados na sua dieta. Prefira produtos lácteos desnatados. Coma pelo menos uma porção de carnes, aves, peixes ou ovos por dia. Não cozinhe os legumes excessivamente, pois eles podem perder nutrientes importantes. Monte pratos coloridos que estimulem o consumo e promovam uma diversidade alimentar. Inclua na sua dieta diária porções de cereais, tubérculos e raízes. Beba bastante água, em média de 2 a 3 litros por dia. Claro que isso são orientações gerais. O correto plano e prescrição nutricional deve ser adequada a cada indivíduo conforme a assistência prestada pelo nutricionista, pois não existe uma dieta que funcione para todo mundo. A prescrição dietética feita pelo nutricionista envolve o plano alimentar e deve ser elaborada com base nas diretrizes estabelecidas no diagnóstico de nutrição, que consiste na identificação e determinação do estado nutricional do paciente, elaborado com base na avaliação do estado nutricional e durante um acompanhamento individualizado e presencial. Mas não somente uma boa alimentação melhora o sistema imunológico, mas também o exercício físico e gera influência direta dos hormônios do estresse, prostaglandinas, citocinas e outros fatores. No entanto, a idade, carga, intensidade e o tempo do exercício faz com que os efeitos variem.
Há uma relação positiva entre o estilo de vida ativo, prática de exercícios regulares e aumento da resistência às infecções do trato respiratório superior, infecções como renite, sinusite, amidalite, laringite, mas esses exercícios precisam ser de intensidade moderada, os quais afetam positivamente o sistema imune, provocando o aumento da quantidade de neutrófilos e de células NK na circulação. Neutrófilos estão envolvidos na defesa contra bactérias e fungos, e células NK têm um papel importante no combate a infecções virais e células tumorais. Por outro lado, o treinamento de alto volume e intensidade aumenta a susceptibilidade a infecções do trato respiratório superior. A intensidade, duração e a frequência do exercício exercem papel-chave na determinação das respostas imunes a um esforço, podendo aumentar ou reduzir tal função. O risco de se contrair infecções do trato respiratório superior pode se duplicar para pessoas sedentárias que se submetem a exercícios físicos extremos, em razão de alterações negativas no sistema imune, provocadas tanto pela liberação dos hormônios do estresse, como pela linfocitopenia pós-exercício, pela supressão das células NK e pela redução de anticorpos IgA. Exercícios extremos também geram elevações grandes em noradrenalina e adrenalina por até 1 hora depois do exercício. Agora, para mensurar o nível de atividade física, assim como a prescrição, procure um competente profissional de educação física. Desse modo, obterá êxito na sua intenção de melhorar o sistema imune através da atividade física. Espero que tenha gostado do episódio de hoje. Se você gostou, curta, comente e compartilhe Dicas Curtas em suas redes sociais. E caso fique com alguma dúvida, me procura lá no grupo do Super Nutricionista do Dicas Curtas no Facebook, pois estarei à disposição para esclarecer todas elas. Assine e compartilhe esse podcast através do seu dispositivo Apple ou Android, sendo que você também pode encontrar o Super Nutricionista do Dicas Curtas no Spotify e no Deezer. Sabia que a partir de agora você também pode ajudar o Dicas Curtas a crescer ainda mais fazendo parte do grupo de apoiadores? Com incentivos a partir de R$1 por mês, você ajudará o Dicas Curtas a alcançar mais pessoas, incluir novos experts e, claro, ter acesso ao grupo de apoiadores no Facebook para receber conteúdos especiais e ter acesso a lives exclusivas para poder tirar suas dúvidas ao vivo com experts de sua preferência. Para ser um apoiador, basta acessar o site apoia.se/dicascurtas. O link vai estar disponível na descrição do episódio. Ficamos por aqui e até a próxima semana com mais uma dica do Super Nutricionista do Dicas Curtas. Até a próxima semana. Conheça os demais experts em nosso site dicascurtas.com.br. Dicas curtas, dicas rápidas e fáceis de consumir.